Olá, sejam muito bem-vindos ao Piauí em Cidade, nosso programa, nosso podcast que estreia com o pé direito, trazendo uma figura que representa muito, especialmente para quem faz a comunicação no nosso estado. Mas antes de começar, para valer, deixa eu apresentar a vocês o que é o Piauí em Cidade. Esse nosso podcast que surge no momento em que nós que fazemos o Portal 86, completamos 5 anos. Eu começo a chamar de um começo de um amadurecimento, né? Que nós do Portal 86 passamos. São 5 anos de portal, 5 anos de existência num mundo em que a comunicação tem mudado tanto, né? E como presente aos nossos leitores, eu diria assim, nós trazemos esse projeto que valoriza especialmente figuras do Piauí, que é o Piauí em Cidade. São personalidades que chegaram, de alguma forma, no topo de suas carreiras, seja lá em qual for a sua área, né? E a ideia aqui é mostrar para vocês pessoas que realmente conseguiram chegar lá. E quem sabe um desses piauienses não inspira você que está nos acompanhando a partir de agora com o nosso Piauí em Cidade. Como é que essas pessoas percorreram alguns caminhos para chegar até lá, pessoas que chegaram no topo como piauiense, né? Vamos supor, na política, na música, na área do empreendedorismo, né? Nós já chegamos lá, chegamos agora no ano de 2022 com essas novidades, né? E aqui no Piauí, vocês que acompanham o noticiário, inclusive no Portal 86, você sabe que no Piauí está cheio de gente que realmente com muito talento. E esse é o Piauí em Cidade, trazendo pessoas realmente que representam, pessoas que conseguiram chegar lá. E dentro desse primeiro Piauí em Cidade do Portal 86, eu trago aqui um grande irmão, um grande amigo, é um xará, Alisson Bacelar. Muito bem-vindo, Alisson. E aqui eu quero apresentar um pouco do que é Alisson Bacelar e do que ele representa e de como ele chegou lá. Formado em jornalismo pela UFP, passou por vários veículos de comunicação do Piauí, foi estagiário em meados dos anos 2000 no portal 180 Graus, já a gente vai falar um pouco sobre essa fase que eu fiz parte, né? Assessor de comunicação de empresas da rede privada em Teresina, como o grupo Med Imagem, de sindicatos como dos rodoviários, assessor de órgãos como o TRT, assumiu gerência de comunicação da prefeitura na época do ex-prefeito Emano Ferrer, hoje senador, virou secretário executivo da SECOM, né, no caso da prefeitura de Teresina, virou diretor de jornalismo na SECOM, que é a do estado, onde hoje ocupa o posto mais alto, talvez, para qualquer pessoa que faz a comunicação no Piauí, para qualquer pessoa que faz jornalismo, que é hoje o secretário de comunicação, que é a coordenadoria, né? Coordenador de comunicação do estado. E eu diria, sem medo de falar sobre isso, que é um dos maiores nomes de confiança do governador Wellington Dias. Chegou ou não chegou no topo? Bem-vindo, Alisson Bacelar. Casado com a dona Delane Medeiros, pai da Manu e da Laís. Bem-vindo, Alisson. Obrigado, Alisson. É um prazer estar aqui conversando com você, que é um amigo aí também já de muito tempo. E prazer também fazer parte desse projeto, que é um projeto que é uma honra para a gente estar aqui com um exemplo de Piauí em Cidade, que você traz essa proposta que traz agora para o programa que está estreando aí. E é por isso que eu falei, estamos começando realmente com o pé direito. Alisson Bacelar é mais que um amigo, é um irmão. A gente se conhece, Alisson, se for colocar aqui, eu estava, antes de iniciar, fazendo os cálculos. Não vamos falar muito de idade, não, mas dá um bocado de carnaval aí que a gente já passou. Mais de 15 anos aí. Mais de 15 anos, e assim, a gente construiu uma relação de amizade, né, já há muito tempo dentro desse trabalho. E eu queria que você falasse um pouco, Alisson, até para dentro desse objetivo do programa, né? Como a gente até já conversou anteriormente, né, dentro desse bate-papo, como é que você surgiu a vocação para o jornalismo? Como é que surgiu essa sua vontade de fazer comunicação até você chegar lá, para que outras pessoas que estão nos acompanhando também estejam inspiradas a fazer o mesmo? Uhum. Então, Alisson, mais uma vez agradecer pelo espaço, agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre a vida da gente. Quem convive comigo sabe, eu sou um cara muito discreto, não estou circulando, dando entrevista, embora a gente viva e circule no meio da comunicação e da mídia, trabalhando com isso todo dia, eu prefiro dar projeção aos outros do que a mim. Então, meu trabalho fala por mim, né? Eu não sou muito de estar à frente em entrevistas na mídia e tudo. Mas a gente está sempre disposto quando precisa. Mas então, falar de como é esse trabalho, de como é que foi. Outro dia eu estava refletindo, porque eu realmente fiz um planejamento de carreira desde a universidade. E aí eu entrei na universidade não com aquele sonho de ser jornalista. Então, assim,
Eu não vou mentir dizendo que sempre, de criancinha, pensava em ser jornalista. Não foi bem assim comigo. O que é que aconteceu? Eu achava interessante, sempre achei interessante a profissão de jornalista. E eu lembro de, assim, com uns 10, 9 anos, sabia o jornal de ponta a ponta. Eu lembro de notícias que eram dadas. Antes de pensar no curso de jornalismo da faculdade. Eu sempre admirei muito a atividade do jornalista em si, mas nunca tinha pensado em fazer isso. E fui decidir fazer vestibular para jornalismo no ano do vestibular. Não é uma coisa que eu pensava a vida toda. Tu lembra o ano, Alisson? Eu fiz vestibular no ano 2000. 2000. Foi, vestibular então, assim, da virada, que chamava. Porque assim, a gente vai tratar mesmo de um início, né? Você disse que assistia programas bem novinho, sei lá. Sim. Criança, né? Adolescente. Criança mesmo. Mas por quê? Eram teus pais que acompanhavam? Ou era uma coisa que você... Era um interesse próprio mesmo. Chegava da escola, queria assistir um assistia noticiário? jornal, noticiário, tudo. Eu lembro que mesmo estudando ainda, era criança, pra você ter noção, sei lá, 10, 11 anos, no máximo 12, a minha hora de dormir era depois do Jornal Nacional, por exemplo. Eu tinha que assistir o Jornal Nacional para encerrar o dia ali bem informado, isso com 10, 12 anos. E aí depois eu ia dormir. Criança tinha que dormir cedo, o jornal naquela época acabava 9 horas da noite, aí depois do jornal eu ia dormir, mas eu fechava o dia assim. Bacana. Eu tô te perguntando isso porque, assim, no meu caso, eu lembro quando criança, o papai assistia o programa do Donizete. Morro e não vejo tudo, sabe? Isso. E a partir dali foi que eu me inspirei. Não pelo Donizete, mas de fazer aquele tipo de trabalho, de fazer jornalismo. Então, por isso que eu pensei que era mais ou menos isso, que você teve, sei lá, alguém que ficava assistindo, mas não, foi uma coisa tua, né? Foi, como eu falei assim, eu tinha uma admiração pelo trabalho, mas não era coisa que eu me via. Eu gostava, achava legal, correspondente internacional, aquela coisa, tá? Apuração. Sempre gostei muito de ler, de escrever. Então, assim, aí quando foi o ano do vestibular, eu falei, quer saber, eu vou fazer jornalismo. Acho que vai ser interessante. Mas a paixão pelo jornalismo, hoje eu adoro o que eu faço. Gosto de verdade, é uma coisa que me satisfaz trabalhar com comunicação. Mas eu passei a gostar disso e sabendo o que realmente era depois que eu entrei na universidade. Tive bons professores, bons colegas. Hoje, assim, o pessoal que estudou comigo junto são pessoas de referência no mercado também. E aí nosso grupo era um grupo muito bom, um grupo muito forte. Então, na universidade eu me envolvi muito. Eu tive uma professora, que eu acho que foi tu também, professora Edith. Foi, professora Edith. Lá, e aí a professora Edith falava uma coisa, acho que nas primeiras aulas que a gente teve, era assim, sugue o máximo que vocês puderem da universidade, porque um dia o mercado vai sugar de vocês, e vocês vão ter que estar preparados para oferecer ao mercado o que o mercado precisa. Eu nunca vou esquecer disso, isso foi nas primeiras aulas. A professora Edith, ela teve uma grande, não tem, né? Uma grande, que é algo que eu, na área da comunicação, combato muito. A academia, ela se distancia um pouco do mercado, da prática. E aí tem muito aluno que chega, né, estudante, para trabalhar com a gente, que não sabe, assim, tá muito por fora da realidade. E ela sempre quis aproximar. Essa declaração aí é uma prova disso, né? E ela falava aquilo e eu ficava assim, puxa, caramba, vou explorar a universidade o máximo que puder. E explorei. Na Universidade Federal, que eu estudei e me formei lá, criei uma paixão, uma ligação muito grande com a universidade. Fui do centro acadêmico da universidade de comunicação do segundo, terceiro período até o último. Então foi um rompimento, assim, uma dor ter que sair do centro acadêmico, porque durante toda a minha vida acadêmica eu tive envolvido na organização de eventos, de atividade, calorada, sempre estava fazendo alguma coisa em prol dos estudantes, em prol do curso, manifestação. A gente tinha uma militância estudantil. Tu viveu mesmo a época da academia? Vivei mesmo, fui delegado de congressos nacionais, eu participava, era membro do DCE, então a vida estudantil foi muito intensa para mim. Para mim, o grupo que a gente convivia. Eu estava sempre envolvido em praticamente tudo que tinha do curso, tudo que tinha dos estudantes ou dos grupos com os professores, eu estava envolvido nisso também. Agora, só não entendi porque tu falou assim, que entrou, mas pensava em não continuar, só não entendi. Não, na verdade, antes é que eu não sabia como seria, mas dentro da universidade depois que você entrou, você se envolveu, entendi. Nunca pensei em mudar de profissão, mas não. Ainda hoje, não imagino outra profissão, até porque o jornalismo, acho que ele contempla várias áreas também, você tem a possibilidade de trabalhar com várias coisas, mas foi uma coisa que eu decidi, gostei, aprendi a gostar da comunicação, do jornalismo dentro da universidade. Então, cada coisa que ia vendo, cada descoberta, cada experiência que ia tendo. Dentro disso, Alisson, que você estava na universidade, né, participando ativamente, de onde é que surgiu assim, poxa, eu vou buscar um estágio? Como foi esse start que você deu?
Pois é, assim, a gente quando é estudante, a gente tem uma ansiedade muito grande por querer trabalhar logo, né? Então, ali pelo terceiro, quarto período, você já fica se coçando para querer trabalhar e fazer alguma coisa, ir para o mercado. No começo eu tinha um receio de ir e, vamos dizer assim, me queimar. Pô, se eu for e não fizer certo, não fizer bem feito, prejudica o resto da minha carreira todinho. Então eu tenho que me preparar para sair. Então, assim, eu esperei realmente me preparar bem, até ali pelo quarto período, metade do curso, para cair no mercado e procurar alguma coisa. Eu preferi me capacitar um pouco mais. Muita gente ia para o segundo período, já queria estar estagiando. Alguns paravam, trancavam algumas disciplinas, paravam o curso, ficava trabalhando e depois voltava depois que estava quase todo mundo para se formar. Eu nunca pensei assim, eu sempre pensei que eu só seria um bom profissional se eu tivesse uma boa formação. E ainda hoje penso assim, ainda hoje estudo, leio muito. Bacana. E aí naquela época eu já pensava assim, só fui estagiar lá pelo quarto período. Interessante que desde o início você está falando aqui em ter se programado, né? Você se planejou para essas etapas, né? Então, assim, a partir do quarto período que você buscou o estágio, né? Fui, apenas no quarto período que eu procurei um Tinha 20 e poucos anos. Deixa eu ver, tinha nem 20 anos, me formei com 21. Foi mesmo? Era. Passei ali com 17. Foi mais novo mesmo. Aí 18, 19 anos para 20 eu estava estagiando. Porque eu comecei em 2000 também, tu falou em 2000, mas eu já tinha 20. Né? Quando eu comecei, então tu já começou um pouquinho. Por aí, eu tinha 19 mais ou menos. Alisson, e aí nesse primeiro estágio, o que você buscou? Foi para um jornal, bateu de porta em porta, como foi? Não, já fui assim, naquela época, o início dos anos 2000, já estava estourando portal, então eu tinha as novas mídias. Era a internet de escada naquele tempo ali. Então meu primeiro estágio foi num portal, que é o portal do Brandão, Luiz Brandão, é um grande amigo que a gente tem, parceiro. Então, naquela época, ele tinha um portal chamado Clique NP. Eu lembro do Clique NP. Notícias permanentes. Eu lembro. Então, ali eu comecei a estagiar. E aí, a primeira experiência, ter que pegar uma notícia, ter que ir para a rua, colher informações e construir um texto. Então, aquilo para mim era tudo muito novo. E era um desafio também. E aí, eu lembro que naquela época, é até engraçado. Eu cheguei no primeiro dia de trabalho, aí eu perguntei, sim, me passa umas pautas aí, eu todo animado e tudo, me passa o que é. Aí a pessoa que estava lá na hora só falou assim, vai lá no IML, vê lá quantos morreram, quem morreu, de quem morreu, a morte mais trágica que tiver, tu volta e escreve. Eu falei, caramba, logo na primeira matéria que eu vou fazer é ser no IML. Aí, tá vendo aí? Fui pro IML, aí cheguei lá, caderninho e tal, caneta, o pessoal, e aí, como é que tá, sou repórter e tudo. O cara falou assim... Aí eu perguntei, como é que tá de morte? Ele, não, rapaz, morte aqui, tudo morte normal, não tem nenhuma morte aqui que interesse para vocês da imprensa, não. Eu fiquei assim, poxa, e o que foi que teve? Mas morte de quê? Não, um aqui foi um afogamento simples, o outro ali caiu, não sei o quê, quebrou a cabeça. Aí o cara falou, eu lembro, foi a primeira contato meu assim com pauta, então eu lembro, cara, não teve nenhuma morte, uma facada, um tiro, hoje tá tranquilo. Não houve morte violenta. Não houve morte violenta. É interessante, porque assim, nós que fazemos jornalismo, gente... Tem esse tipo de pauta. Aí tem gente na redação que fala assim, rapaz, não morreu ninguém hoje. Mas pelo amor de Deus, ninguém tá torcendo que isso aconteça, não. Nem buscando isso, não. Aí vai interessante. Minha primeira pauta foi um velório. Velório daquele empresário Lourival Nery, da chapelaria. Há muito tempo. Meu amigo, eu cheguei lá me tremendo todinho. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? A gente que tá começando ansioso para ir... Tem um fato interessante que esse foi um choque, assim, IML, aí, mas vamos lá, não tem esse negócio não. Mas a primeira grande pauta que eu cobri, que foi na época, foi a morte da Trindade. Eu lembro. Então, naquela época, acho que 2003. 2003, que era o primeiro ano do ex-presidente Lula. Isso, primeiro ano do presidente Lula, ela no teatro fazendo um discurso, se passou mal. Um evento. Então, naquele momento, naquele dia, eu estava na redação. E aí, como... Era do portal do Brandão. No portal do Brandão. E aí a gente Brandão hoje, inclusive, tem um portal chamado Piauí Hoje. Piauí Hoje, portal também já bastante ativo. Continua do batente Brandão. Aí como foi lá? Nessa época eu lembro, fiquei sabendo... Mas tu estava no evento que ela passou mal? Eu estava na redação e fiquei sabendo do que estava acontecendo. Então naquela época a gente não estava com repórter na rua e tudo, e eu sozinho, nesse momento aconteceu de eu estar sozinho. Acho que era uma sexta-feira, se não me engano. Era uma quinta ou era sexta-feira. No dia da semana, eu sei que eu peguei e saí ligando para um monte de gente. Conhecido, gente que estava no local, gente que não estava, liguei a TV, alguns TVs entraram ao vivo com urgência e tal, e eu já pegava o que a TV estava comentando e comecei a escrever um texto.
Na época eu lembro porque foi importante pra gente, porque assim, foi o primeiro portal a dar a notícia no dia. Então a gente colocou e as matérias foram lá pra cima. Porque assim, quando ela passou mal, ninguém disse que ela tinha morrido ainda, né? Não. Um aneurisma, não foi? Foi um aneurisma. E aí depois, assim, ficaram acompanhando a situação dela no hospital, né? Aí eu lembro que o Brandão ligou pra redação e falou: Alisson, o cara tá tendo isso, não sei o que, sei o que. Meu amigo, acesse o portal aí que já tá no ar. Olha aí, bacana. Ele ficou, caramba, já olhei a matéria e tô atualizando aqui à medida que vai chegando mais informações. Então ali já foi assim uma pauta importante dentro de um ambiente político do momento. Ela que tinha sido a deputada federal com o maior número de votos aqui. Até hoje é uma das mais respeitadas, o nome dela, a figura dela. O nome dela é muito respeitado. Então ela foi assim um momento marcante, tanto que no velório dela o próprio presidente Lula na época veio. Foi. Tem essa foto teve uma comoção enorme, velório no Verdão. A gente fez toda a cobertura. Foi a primeira grande cobertura que a gente fez. Eu lembro que foi perto de um fim de semana, porque eu não estava aqui na época. Me ligaram para fazer e eu estava com minha família, eu acho que era mês de julho, que eu estava com minha família Luiz Correia. E nessa época, né, teve uma questão... só fica mais próximo ao microfone. Teve uma questão que você falou bem aí, que quem está nos acompanhando, que é a ideia desse programa, é mostrar. Você falou uma coisa muito interessante. O dono do portal, tá acontecendo isso, você já, de forma muito proativa, já tinha produzido, já tinha colocado na matéria. Então, assim, aí isso explica muito de você estar onde está, né? Porque, assim, as pessoas, às vezes, elas... Poxa, não aconteceu comigo, não acontece comigo. Mas é por isso. Porque tem uma sacada, tem uma coisa diferente que você fez. Tá bem o exemplo. A história de fazer... E eu tô falando como gestor, né? Eu tenho o meu portal, que é o Portal 86, tem uma equipe lá que a gente comanda. E que tem isso, né? Que um repórter, outro que tá lá. Eu vou contar aqui um caso, só para uma curiosidade. Já aconteceu, não foi no 86, foi numa outra situação. Não vou entrar em detalhes também, não. Mas a pessoa vai saber. A pauta era, olha, vai lá na Irmã Guido, que tá tendo uma... Rebelião. Não, a pauta era, vai lá na penitenciária, não foi nem pro portal, era pro jornal, que a gente tem informação de que tem mulheres entrando lá com coisas escondidas nas partes íntimas, e a gente tá fazendo essa pauta. E tem gente lá agora. Tá bom. Aí o repórter foi com o motorista, o fotógrafo. Demorou questão de 40 minutos, voltou. E aí a pauta? Não deu certo não. Mas por quê? Rapaz, porque tava tendo uma rebelião lá. A pauta não era essa, eu voltei. Mas pelo amor de Deus, tá tendo rebelião. Não cobriu a rebelião. Então assim, isso acontece, né? Então é muita proatividade de quem faz, do profissional. Isso a gente tá falando da nossa área, do jornalismo, mas é em qualquer outra situação. Sei lá, um frentista, quem trabalha no posto de gasolina, no Banco do Brasil, enfim. Em qualquer outro local. E as pessoas às vezes não percebem que alguém cresce... Proatividade faz diferença. Entendeu? A proatividade, uma atitude dela, do profissional, da pessoa. Você como estagiário estava fazendo isso daí. Então, isso aí, meu irmão, é esse tipo de coisa aí que eu acho interessante pra gente contar nesse nosso podcast. Mas, Alisson, eu queria também que você falasse, né, dentro dessas dificuldades que a gente enfrenta desde o comecinho. Eu lembro que, eu não sei como é que foi, você começou lá no Portal do Brandão, mas teve uma época no Centro Integral, que eu trabalhei contigo lá, a gente viveu, a redação era acho que era o tamanho dessa mesa que a gente está aqui, e era os computadores lá que trabalhavam. Um salve aí pro doutor Helder Eugênio. Grande doutor Helder, né? A gente mantém um contato, a gente conversa muito. As pessoas pensam que a gente sai de lá inimigo, e não é verdade, não é isso. A gente é até grato. Tanto há um respeito mútuo entre nós dois, muito grande. E vem de lá, né? E eu queria que você lembrasse, o que tu lembra daquela época ali? Porque assim, pra quem tá começando, e naquela época ainda mais, tinha muitas dificuldades. Lembra de umas aí pra gente contar aqui pra algumas pessoas? Assim, o 180, ele é uma grande escola, né? Então, naquela época, como é que eu fui lá? Eu estava no Portal do Brandão, acho que passei um tempo lá, não lembro quanto tempo. E aí vi que o mercado estava se abrindo, algumas portas estavam se abrindo já para isso. O 180 na época, ainda hoje, era um dos principais portais do Estado. Naquela época ele já se projetava como o principal portal do Estado. Era muito menor, a menor projeção do que tem hoje, ainda até, mas naquela época já era um dos maiores. Então teve uma oportunidade de ir para lá, foi um convite para uma seleção, e na verdade eu fui, passei e fiquei lá. Eu tinha interesse em trabalhar lá. Era lá na Frei Serafim, né? Na Frei Serafim. Tinha interesse em ir para lá, porque lá já era maior também, isso já buscando alguma outra coisa nova e tudo. E eu lembro quando eu fui para lá, e aí recebi o convite, conversei com o Dr. Helder, ele aprovou e tal, legal, vamos trabalhar aqui.
E assim, ainda hoje é um estilo, o Dr. Helder, ele coloca responsabilidades para você assumir, às vezes para lhe testar e ver se você tem capacidade de suportar É a aquilo parte da ali. escola que ele faz, é verdade. Então, algumas coisas que ele coloca para você fazer, então faz com que você se mexa para resolver aquilo. Então, dentro do que eu vivi no 180, na verdade eu passei 8 meses lá, não foi muito tempo, passei 8 meses e ele me colocou como editor de revista, tinha a Carter Propaganda na época também, em parceria com a Mara. E aí me colocou também, como tinha uma certa capacidade de um bom relacionamento que eu tinha com as pessoas, então eu passei a pegar e gerenciar alguns projetos. E aí você imagina, como estagiário, você fica assim, rapaz, você topa pegar esse projeto aqui e gerenciar? Eu fiquei, pô, não tenho experiência com gerenciamento de projeto, mas vamos lá. Então eu peguei e deu certo, muita coisa. Então deu pra gente fazer pela agência muitos trabalhos. E aí depois, na agência eu passei mais pro portal mesmo, como repórter. E fiz várias matérias lá também. Eu lembro de uma cobertura que a gente fez, eu acho que tu estava lá nessa época, que foi um show do Angra, que teve na antiga Boate Tempo. Lembro. Quebraram tudo lá, a banda decidiu. Na verdade, eu cobri toda a trajetória da banda. Era na época da Templo Panteão. Quebraram Panteão. tudo lá, essas imagens E rodaram aí, muito. A gente fez a cobertura, eu fui para uma coletiva de tarde, um dia antes e tal, e na coletiva os caras já comentaram, tá tendo um problema lá na boate, o palco é muito baixo, talvez não seja seguro para a banda. Aí, nos bastidores da coletiva de tarde, eles já falavam que poderia ser cancelado. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Caramba, se cancelar um show desse, vai ser confusão grande. E aí confirmaram para algumas pessoas que a gente tinha contato que ia ser cancelado. Falei, eu vou, só para ver como é que vai ser lá. Aí isso é do repórter, isso é o feeling. Aí fui, fiz fotos de madrugada, eu lembro, de noite, 11 horas, fui para casa, não tô lembrado, mas eu fui para casa lá perto de uma pessoa que tinha internet para poder fazer a matéria, meia-noite, escrever e botar no ar. Aí foi uma das matérias na época, assim, eu acho que proporcionalmente a hoje, uma das matérias que tinha dado assim, 1 milhão de visualizações. Porque era o Angra, né? A banda até hoje. Até hoje conhecida eu lembro que essas imagens repercutiram, rodaram muito. Se eu não me engano, saiu em Folha, saiu em Veja. Demais. Aí eu fiz um monte de foto lá, com a maquinazinha. A gente não tinha celular. Era uma Sonyzinha Cybershot que a gente dividia no bolso e fazendo foto de tudo. E aí eu lembro demais, tinha um bonequinho na porta quebrado no chão, fiz foto dos detalhes de tudo. Foi confusão nesse dia. Acho que se buscar no Google ainda acha essas imagens aí. Eu vou até procurar, interessante. Um texto que eu fiz. Pra você ver, aí tem mais um detalhe que você falou, a questão desse início, né? Porque tinha dificuldade na internet, não é como é hoje. Não é como é hoje. Você foi na casa de uma pessoa, né? Meia-noite lá. Na casa de uma pessoa que estava por lá, falei, pai, tem internet, mas eu quero ir lá, vou escrever lá. Não era hoje também, todo mundo tinha notebook, era mais difícil. Isso aí, você repórter, você como pessoa profissional, você não fez nem pelo 180, você fez por você. Você acaba se envolvendo com isso aqui é notícia, você não pode ficar sem contar essa história. Porque aí você poderia estar em casa, não, vou dormir, tô nem aí, deixa a confusão dos roqueiros pra lá e tal, e tá aí, repercutiu, virou, eu lembro disso, eu lembro muito bem. Mas é um negócio impressionante, essas experiências que a gente tem, que a gente conta numa faculdade, acho que você já foi várias vezes, contar esse tipo de coisa, e os alunos às vezes ficam admirados, né? Porque eles não, hoje em dia é muito difícil, né, cara, de ter gente assim. Muito trabalho. Tem gente que vai assim, vai embora mesmo. O pessoal às vezes, não é a minha obrigação, não tá nem na minha pauta fazer isso aqui. Tem gente que acaba deixando de lado, mas é uma oportunidade. Eu não fiz assim, por instinto mesmo. Era um instinto. Eu não fiz para querer, vou ganhar aqui as principais matérias, manchetes e tal. Às vezes não era só isso. É por isso, eu tinha que fazer. É como aquele dever de jornalista mesmo. Isso eu sentia na época. Rapaz, é o que eu digo. É a paixão. A gente gosta. A gente gosta. A questão do jornalismo é porque a gente gosta mesmo. Inclusive, quando a gente tá falando aqui do Dr. Helder Eugênio, agora que é Eugênio II, acho que é assim que tá se identificando. Tá convidado. É bom que vai ficar registrado na hora que for divulgar. Dará uma excelente entrevista. Entendeu? Aqui. Eu quero que ele conte o começo de tudo, né? E tem muita coisa para contar. Eu já convidei através de outras pessoas e tal. Disse que não topa da entrevista, mas eu continuo insistindo. Uma hora eu consigo. Você passou 8 meses, eu passei 10 anos. Foi, né? Um bom tempo. Essa história da escola, do aprendizado, é verdade. A gente aprende muito, a gente começa... De lá do 180 eu saí pro Sistema Meio Norte.
Aí trabalhei um bom tempo no Sistema Meio Norte também. Aí você já vai com uma experiência. Você falou sobre questão de projetos, né? Lá já fui a convite também, não foi seleção, fui a convite. E lá trabalhei no portal Meio Norte, no jornal, fiz de tudo lá, né? Como um sistema, ele é um ambiente bom para você aprender também. E ainda com esse mesmo instinto. Então, às vezes eu escrevia para o portal e ia sugerir para, na época era a Simone, e aí a editora-chefe... Simone Rodrigues. Simone Rodrigues. Simone Rodrigues. E aí sugeri para ela, Simone, fiz essas pautas aqui pro portal, vê se dá certo aí. E ele já viu assim, pai, esse menino aqui é danado, e toda hora quer estar entrando aqui em alguma coisa. E aí passava para ela Então, era... tu não esperava, né, que as pessoas te passassem um projeto. Eu levava lá uma matéria, tem essa matéria bem que eu acho que é boa para sair no jornal amanhã. Massa. Que eu fazia pro portal. E aí acabou que eu fazia tanto que eu pegava e dizia, eu falei, a Simone na verdade ela não era editora, a editora era o Ari, que ainda é, e o diretor de jornalismo, Zé Osmando já. A Simone era a pauteira, ela fazia a pauta para os repórteres, e aí eu mandava e tudo, falava para ela, estou com as pautas aqui interessantes que eu estou fazendo para o portal, ver se encaixa para o jornal, às vezes passava para ela, e tinha dia que eu pedia, Simone, escreve umas pautas para mim também, para eu ir atrás. Figura hoje que nem existe mais, né? A pauteira existe de cada um. Às vezes de cada um, e às vezes o editor acaba tendo, o editor-chefe acaba tendo um pouco dessa função também. Mas lá a gente tinha, e aí comecei a trocar muita informação com ela, escrever, e a gente tinha o Caderno Fortins. Sim, muito sucesso bom naquela época. Eu passei a escrever para o Caderno Fortins também algumas coisas, que sei lá você podia escrever textos maiores, mais trabalhados, reportagens que eu poderia ter uma semana para poder produzir. Então foi uma experiência muito boa. E passei a inclusive ter participações na rádio, que tinha na rádio também na época. Rádio Meio Norte na época. Rádio Meio Norte, o editor de política na época era o Tony Rodrigues. Olha aí. Trabalhei com o Tony Rodrigues, ele era editor no jornal e também tinha participação na rádio. Tinha um programa na rádio, muita audiência na época. E aí ia também, a convite dele, inclusive, para ler as principais notícias do portal. As notícias mais quentes do portal, também está passando flash na rádio. Então eu circulava bem por todos os veículos que tinham o sistema, portal, jornal, rádio, TV. Então tu sempre foi muito ativo, muito proativo. Eu era tão curioso que eu lembro que às vezes terminava todas as minhas pautas e tal, dava o horário de almoçar e não estava na hora de ir para a universidade, porque isso tudo eu ainda era estudante. Eu descia para a suíte. A suíte, para quem não sabe, é aquele local da TV onde está várias TVs, monitores lá para coordenar a programação da televisão. Então, a TV Meio Norte na época era afiliada da Band. Então, eles que colocavam logo... Eu queria saber como funcionava a operação de uma TV. Eles já foram filiados da SBT e Band, né? SBT e Band. Então, na época era Band. Então, eu ficava lá para acompanhar como era o controle da inserção dos programas, hora tal, aquele top de 3 segundos para a próxima programação. Então, eu ia conhecer como funcionava esse ambiente também, da suíte, do controle, da mídia nacional que vinha para cá, da inserção dos VTs, propaganda e tudo, o corte nos programas que estavam no ar. Isso tudo eu ia também para conhecer como é que funcionava. E a tua curiosidade era até uma forma de para onde é que eu vou? Vou crescer, eu vou, Sim. Né? Isso é interessante. E Alisson, você também teve uma empresa, né? Ou tem ainda? Tenho uma empresa desde 2010, abri uma empresa de assessoria de comunicação. Ela, na verdade, assim, eu sempre fui muito inquieto mesmo, né? Então eu sempre trabalhei em algum lugar. Graças a Deus, desde de estagiário até hoje, nunca fiquei sem trabalhar. Então, dentro dessa carreira, assim, o Clique NP, 180, Meio Norte, trabalhei também na Ícone Comunicação, que é importante frisar que eu passei por lá também por um grande aprendizado. Verdade, a Joelma e a Genuína me convidaram, assim, na semana que eu estava me formando, era o meu primeiro emprego como formado. Bacana. Foi na Ícone, então fez parte da minha formação também, eu aprendi muito lá. As meninas são amigas até hoje. Gosto mais delas. Aí aprendi muito lá. Então, assim, naquela época, que aí passei um tempo na Ícone e saí do Meio Norte e fui para a Prefeitura de Teresina. Então, nessa época da Prefeitura de Teresina e Ícone, e aí eu estava conhecendo mais o mercado de assessoria, então eu deixei um pouco essa área de redação, foi bem a transição de redação para assessoria de imprensa. Então, eu saí do Meio Norte, fui para a Ícone e passei a trabalhar na Prefeitura de Teresina. Mas também é convite, né? A convite também. E aí, nessa época que, assim, você foi para a prefeitura, mantém a sua empresa até hoje. Aí depois da prefeitura, que eu estava na prefeitura, saí da Ícone, passei um bom tempo lá, saí da Ícone, aí eu fiquei só na prefeitura. E aí tive alguns outros trabalhos a convite também para fazer assessoria. Então teve o Medimagem, o Dr. Cerqueira, passei a fazer, alguns médicos me conheceram por lá, me convidavam para fazer assessoria, e eu passei a fazer lá nessa época.
Então, fiquei na prefeitura e fazendo algumas assessorias e decidi me formalizar. Abri a empresa, criei CNPJ, registrei toda, tirando nota fiscal. Isso tu tinha quantos anos, tu lembra? Quando tu criou a empresa? Quando Poxa, eu vou criei, criar a empresa para poder atender os meus clientes. foi em 2010, então nós estamos em 2021, né? Há 11 anos atrás. Eu tinha 27 anos. Eu tinha 30. 27 porque eu anos. tô te perguntando isso porque assim, nem todo mundo pensa em empreender, né? Em fazer. E eu lembro de um projeto que tu tinha na época, que era de uma revista, acho que era com a. Qual é o nome dela, rapaz? Aquela jornalista. A Dina? A Dina. Aham. E aí era com os advogados, né? Sim, não a teve gente esse projeto. fez. Ali foi uma ideia minha até, que eu descobri numa viagem para Fortaleza, estava numa reunião, numa empresa, e vi um livro muito bacana em cima de uma mesa, comecei a ler, falei, pá, isso aqui é legal para levar para Piauí. E aí eu montei a ideia toda e fui procurar parceiros para executar, porque esse trabalho, você é empresário também, assim, não basta você ter uma boa ideia, você tem que fazer com que ela seja viabilizada. Sim, claro. Então tinha uma parte comercial que eu precisava para poder viabilizar aquele projeto. Precisava de 20, 30 advogados fazendo parte daquilo para viabilizar o projeto. E aí troquei ideia com algumas pessoas, a Dina se mostrou muito interessada também. Eu fui meio que o idealizador e o diretor editorial do projeto, ela foi uma diretora comercial. Então, assim, foi um projeto de grande sucesso. Assim, a gente conseguiu. Eu lembro que aquele livro, caderno assim, bem grosso, bem bacana. Formato luxo, era usado, a gente usava nas redações estados, como fonte, né? Sim, como tem referência. advogado tal e tal. E a gente saía procurando lá, eu ficava nas redações aquilo dali. Foi um projeto de sucesso. A gente fez um lançamento grande, com presença de governadores, os principais advogados do estado. O livro foi para as livrarias do estado, a gente vendeu em livraria. Foi um projeto muito bom. Isso naquela época, que eu até hoje acho que repercute muito, né? Ainda hoje eu visito alguns advogados que eu ainda tenho contato e alguns clientes, e aí eu vejo. Tá lá exposto. Às vezes tá lá, esse livro bem aí, 10 anos atrás eu escrevi ele já. Esse tipo de iniciativa aí que eu acho que deveria ter mais, né? Aí tem uma questão, que eu acho interessante, porque assim, que você falou, poxa, hoje você está nesse cargo de secretário de comunicação, às vezes as pessoas passam a ouvir o nome Alisson Bacelar quando você chega aqui, né? Mas você vê a trajetória que você passou, você vai ver um livro desse que envolveu a sociedade toda, os principais advogados do estado. Eu fiz ele há 10, 12 anos atrás. Né? Você pega a prefeitura de Teresina. Tem um detalhe em Teresina, né? Que eu acho importante falar pelo caráter do programa. Eu entrei na prefeitura de Teresina como um servidor terceirizado. Poxa. Entrei lá como um servidor terceirizado, ganhando assim, 700 mil reais, não sei, trabalhando como assistente da assessoria, não era nem o assessor, era o assistente da assessoria e saí de lá como secretário executivo. Então, houve mas desde o começo tu viu a oportunidade, né? Demais, e um muito interesse. Na verdade, eu sempre fui muito empolgado com aquilo que eu assumia. Então, sou empolgado quando recebi convite para ser coordenador de comunicação, e foi assim como fui empolgado para ser assistente da assessoria terceirizado na prefeitura de Teresina. Então, eu entrei lá como servidor terceirizado. Então, algumas pessoas hoje acham que se menosprezam. Se for terceirizado, eu não quero e tal. Naquela época, eu não queria nem saber, eu queria trabalhar. Então, me chamaram e eu fui, topei. Eu lembro demais, era na Secretaria de Assistência Social. Hoje é a Sencasp, na época era a Cênticas. Sim. Então, fui assessor da Cênticas, foi uma experiência fantástica lá, na época. E a gente pegou uma grande enchente que teve aqui, que também o Lula era presidente na época, veio visitar. Foi aquela que... O William Bonner apresentou o Jornal Nacional daqui. Que ficou ali ilhada, a Avenida Maranhão. A Avenida Maranhão, a ponte Alferraz, a água bateu nela ali, que ela foi interditada na época. Foi uma das maiores enchentes que Teresina já teve. Naquela época, a gente montou um comitê de crise e ficou sediado nas Cênticas. Então, toda a comunicação da prefeitura sobre aquela crise passava pela minha mão. E aí, eu era, como eu falei, isso tem 15 anos, eu tinha 24, 25 anos na época, e já com uma responsabilidade imensa. Olha a experiência que tu teve aí, né? Sobre conduzir a comunicação. E a gente emitia boletins diários, semelhante ao que a gente faz hoje com o coronavírus. Coronavírus, a gente já está com a pandemia já um pouco mais estabilizada, mas na época foi um pico muito grande. Então você tinha o Jornal Nacional ligando, rádios do país todo, ligando, pedindo informações sobre como estava. Chegava a ponto assim de William Bonner está dizendo que vai aí para Teresina, precisa de informação. Passavam tudo para mim e era eu que coordenava todas as informações naquela época. E tu tinha que lidar com isso? 2009, Foi 2008. Ou foi 2009? Foi 2008, 2009. Acho que 2009.
Eu sei que nessa época aí, que teve realmente, como você falou aí, foi uma das maiores crises em relação à enchente em Teresina. E a minha pergunta o contato era contigo, só contigo? Comigo. Inclusive o prefeito me ligava na época, como são os dados de hoje. Então, assim, eu não era um dos principais assessores da prefeitura, mas eu queria ser um dos melhores que tinha. Tá, então, independente do teu salário, tu tava lá... Nem ligava para salário, passava o dia todo lá. O dia todo lá. Dia todo, almoçava por lá. Deixa eu te perguntar, nesse período, tu falou aí do show do Angra, dentro dessa confusão, tu já andava de ônibus ainda ou já tinha teu carro? Direto, né? Eu fui comprar um carro, meu primeiro carro, não vou lembrar agora, mas foi... Eu não sei, assim, na verdade eu estava na Cênticas quando comprei o meu primeiro carro. Uhum. Não entrei lá com o carro, andando de ônibus mesmo, pegando chuva e tudo, indo para casa tarde. É aquela história. A gente está contando aqui a sua história, um pouco, deve ser muito maior, mas que as pessoas precisam saber. Você chegou num posto que para nós da comunicação é o mais alto, mas tem todo uma história por detrás, né? Não é? Às vezes tem aqueles memezinhos de internet, não foi sorte, foi não sei o quê. Exatamente. Tem uns perrengues. Imagina a dificuldade que você enfrentou, entendeu? Não, demais. As tretas com as namoradas. Avisava lá. Eu lembro, isso acho que eu já tinha casado, mas eu tenho 10 anos de casado também. Eu peguei também. Eu passei por muita. No setor você passa por muita crise. Eu tive essa crise das enchentes. Mas já com o novo prefeito, com o Elmano, eu peguei também aquela crise do transporte público. Sim. Ônibus pegando fogo em todo lugar. Aquilo foi uma loucura. Foi uma das piores crises que eu já tive que trabalhar nela. Ali eu trabalhei como repórter. Ali foi para repórter, para cobrir. Era super estressante. Rapaz, eu chegava em casa, aí minha mulher falava assim, amor, isso aqui. Eu falei, rapaz, para aí, não fale nada, não toque. Hoje foi um dia estressante, é melhor você nem falar nada. Deixa eu só entrar em casa, descansar, porque amanhã eu vou para outra batalha. Para não criar crise em casa. Eram dias muito ali era estressantes. Contra o aumento, né, na época? Era contra o aumento. Naquela época, tocaram fogo em ônibus. E aí foi a época estava muito tensa, muito tensa. Tensa, rapaz. E aí era um período em que a gente ficava também até meia-noite. As pessoas saíam de casa, né? Passavam de casa. Eu lembro no dia, inclusive, que foram para frente da prefeitura, fecharam as portas, tocaram fogo na frente da prefeitura também. Rapaz, então foi um momento bem tenso. E aí, às vezes, eu narrava pelo Twitter, um pouco de como estavam as negociações e tudo, e parte da imprensa acompanhava. Mas era pelo teu Twitter ou era da prefeitura? E depois eu implantei um Twitter na prefeitura. Então era tudo muito novo, né? Na verdade. Não tinha, né? Porque hoje em dia, todo mundo, as instituições têm, né? Suas redes sociais. Hoje tem. Na época a gente criou senha, foi criando os perfis e tudo. Não é ainda é o mesmo hoje, é? Eu não parei para avaliar, mas acho que é o mesmo. Então se tornou muito tradicional, a gente passou senha, passou tudo, deve ser o mesmo até hoje. Rapaz, e dentro dessa questão que você viveu, Alisson, de gestão, né? Porque o prefeito, o secretário, e dentro dessas decisões ou dessas informações, porque você disse, o William Bonner tá vindo para cá, a Rede Globo, Jornal Nacional, tu não ficava assim preocupado, eita, não vou fazer bem feito. Não, tu tinha confiança no que tu tava fazendo. Aí, assim, eu sempre tive confiança naquilo que eu faço. Eu não quero nem parecer arrogante nem nada, mas eu sempre procurei ser muito seguro. Não, é como eu te disse. Gente, eu falei desde o começo, sem falsa modéstia. Quem tá pra falar a verdade, até porque é um trabalho, é o que você viveu, não tem como inventar, entendeu? E aí, assim, eu abraço aquilo ali e vou tentar fazer o melhor que for possível, de verdade. E não sou de dar desculpa. Tipo, se não deu certo, eu assumo a responsabilidade total pelo que deu certo, pelo que não deu certo. Então, eu não sou de fugir de responsabilidade nenhuma. Às vezes até, eu já vi casos assim, eu já fiz isso. É um erro, né? Aí o erro é de alguém da equipe e você diz, não, eu vou resolver aqui. Né? Você assume para poder pensar não no problema, mas na solução. Na solução. É mais ou menos isso mesmo. Eu penso mais assim também. Porque naquela época foi uma loucura assim, grande na época da prefeitura, teve essa crise lá. Eu lembro até quando a gente resolveu, os meus tempos de militância estudantil na universidade ajudou. Porque algumas pessoas que estavam comandando a manifestação, eu conhecia da universidade. Eu cheguei um dia pro Elmano e falei, prefeito, é o seguinte, tem 2 caras ali que estão comandando a manifestação e tal, que eu conheço. Se o senhor topar receber eles, eu vou lá, chamo eles como colegas meus e trago aqui para dentro para a gente começar a negociação, para parar a manifestação. Aí ele falou, tu conhece mesmo? Conheço fulano. Eu tenho a liberdade de ir lá fora, chamar os 2, ou monto uma comissão e a gente traz para cá para conversar, para acabar com isso. Ele fala, pô, chame.
Aí eu fui lá fora, a manifestação estava lá na prefeitura, tem uma porta lateral, eu não saí pela frente porque estava bloqueado. Sim. Fui na lateral, chamei o pessoal para vir cá. E aí é o seguinte, eles me conheciam do movimento estudantil, de DCE, não sei o quê. Eu falei, pai, é o seguinte, vocês sabem que eu trabalho aqui na prefeitura e tal, me conhecem de muito tempo. Eu tenho uma oportunidade da gente sentar para conversar com o prefeito. Vocês topam? Tu é doido, é tudo que a gente quer, não sei o quê. Pô, então é o seguinte, não pode entrar todo mundo, claro. Monta uma comissão aí de 4 pessoas e vamos lá para dentro. Ele é sério? Sério. Monta aí que eu levo o nome aqui para ele, ele aprovou, eu chamo. Ele, pois nós vamos. Aí juntou lá 4 pessoas. E aí a gente pegou, levei pro Elmano, na época, prefeito. E ele, pronto, pode chamar. Rapaz, a gente foi para uma sala lá, começamos uma reunião, tipo 4 horas da tarde. Tava dando 11h30 da noite e a gente discutindo os termos e tudo. Eu lembro tanto que eu não podia ir embora, porque a ata da reunião estava sendo feita no meu notebook. Eu falei, era o meu pessoal. Eu falei, não, aqui vai ter que ficar até o final, porque escrevendo tudo. Nesse dia eu cheguei quase 1h da manhã em casa, mas a gente só saiu de lá depois que teve a solução pro caso. Solucionou? Solucionou. Esse foi o dia em que foi solucionado. Assim, a crise durou vários dias, mas esse foi o dia em que foi solucionado o caso. E aí, assim, eu tive uma participação ativa porque eu chamei, não, prefeito, peraí, o negócio não dá mais, vamos aqui, vem cá, vou chamar quem eu conheço ali e trago aqui pra gente sentar e conversar e ver até onde a gente vai. E o Elmano, muito disposto, também decidiu sentar e conversar e só sair dali quando resolvesse. A gente juntou esse TRAN, juntamos tudo, e aí chegou a um ponto comum para acabar com aquelas manifestações que teve na época. Rapaz, mais uma vez tu atuou de forma proativa. Acho que tu tinha contado essa história em algum lugar, escreveu. Não, na verdade não. Às vezes assim, realmente alguém chama na porque, universidade, assim, na palestra, mas... Olha aí, você falou de uma situação que tu resolveu um grande problema na cidade. Eu como repórter, eu estava com o Fagner, era fotógrafo do Diário do Povo. Rapaz, a gente fazia aquela cobertura jornalística ali, era pedra, o pessoal tocando fogo lá naquela avenida, eu esqueci o nome daquela rua principal, aquela da Caixa Econômica no centro de Teresina, que ficava... Areolino de Abreu. Uma fila de ônibus e a galera tocando fogo, né? Aquilo ali era uma loucura. Pra gente fazer aquela cobertura e voltava pro jornal, colocava a matéria no jornal pra sair no dia seguinte. Mas eu imagino que pra quem tava, né, na época na gestão, era uma situação muito complicada, porque todo dia era um problema. E aí você chegou, olha aí, da iniciativa da academia de conversar com essas pessoas, chamar para conversar com o prefeito e resolver. Né? Então eu acho que isso aí, tipo assim, se fosse a gente vai colocar no 86, né? Dentro desse podcast. Inclusive, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/tv86, para acompanhar sempre o nosso Piauí em Cidade. E dentro dessa... Vai virar um documento histórico, que você está falando aqui. Imagina a quantidade de pessoas ou gestões que precisam de algo desse tipo, né? Não estou falando aqui só porque você está contando isso, mas porque é necessário ter pessoas proativas, pessoas que tenham esse tipo de decisão, tomar decisão num momento de crise, né? Precisa, porque minimiza muito, né? Foram várias crises também lá no governo, a gente também tem diariamente várias coisas. Agora vai ter que rasgar uma do governo aí, que é o atual. Crise no governo, assim, na verdade, assim, quem trabalha com comunicação no serviço público convive com crises diariamente. Então, às vezes tem um tamanho, pequenas crises, médias, grandes. Então, você tem de diversos fatores, né? Então, assim... tem várias que acontecem. Recentemente a gente teve uma crise de comunicação de imagem, a gente teve a suspensão das provas do concurso público. Então isso foi uma crise para a gente. Então foi uma coisa assim inesperada que aconteceu por questão de logística, aumento da quantidade de pessoas. Então houve problema de comunicação nisso também. Eu estava viajando com o governador, estava com ele em Brasília. Sim. Quando a decisão foi tomada por aqui. E aí a gente tentou se articular de lá, o governador começou a fazer contatos para tentar resolver, não queria que cancelasse, mas até que a gente viu, e a equipe também, a organizadora, viu que não seria possível, por mais esforço que tivesse naqueles 2 últimos dias ali, de véspera, não seria possível realizar. Então, assim, o governador trabalhou para tentar solucionar o mais rápido possível. E eu de lá estava acompanhando ele também para ter uma comunicação unificada, para não ter o NUCEP falando uma coisa, a polícia outra, a Secretaria de Administração outra. A gente trabalha para dar unicidade ao discurso também. Então essa foi uma crise que aconteceu recente, que causa um estrago para a imagem do governo.
Então, mas foi um trabalho que a gente procurou resolver rápido. O governador chamou a reunião com todo mundo, mandou fazer um novo cronograma, que já foi anunciado Já foi também. divulgado, Já começo foi de janeiro. divulgado. Eu até te pergunto, num momento como esse, o ideal é agir rápido logo ou dar um tempo e, sabe, dar um recuo mesmo? Não, precisa agir rápido, porque, na verdade, assim, a comunicação... são dois fatores, principalmente comunicação de governo ou gestão pública. Na verdade, você tem que sempre estar posicionado sobre alguma coisa. Então, você é questionado diariamente sobre a opinião sobre algumas coisas. Então, diariamente, o governador é questionado sobre algumas coisas. Então, quanto menos ele fala, mais omisso pode parecer. Então, até logo depois, a gente teve também alguns problemas de imagem, vou dizer assim, com a SPOAP. Então, a questão dos decretos. E algumas pessoas tentaram associar a SPOAP com o concurso, não tinha nada a ver. O concurso é mais uma questão logística mesmo. Mas a SPOAP teve várias questões. Um decreto que regulava questões sanitárias, controle do público. Então, isso também gerou uma certa necessidade de atuação e de posicionamento. Então, na verdade, a gente precisa estar posicionado sobre as coisas às quais o governo é responsável. Então, a gente não pode deixar. Se você silencia, você dá espaço para que a outra versão tome de conta. E assim, é interessante, dentro desse trabalho de comunicação que você faz, e aí eu te pergunto, no caso do governador em si, ele é tranquilo quanto a isso, assim, o teu contato com ele diz assim, não, Alisson, não, ou ele aceita mais uma opinião de comunicação que você possa dar para melhorar ou amenizar a imagem, questão de imagem? Não, o governador hoje, ele é extremamente experiente, é uma pessoa muito boa de se trabalhar. Quatro mandatos. 4 mandatos no primeiro turno, é uma coisa única no país, assim. E aí já foi senador, vereador, deputado estadual, deputado federal, então ele tem experiência muito grande. E ele sempre teve um trato, desde quando era vereador, com a imprensa muito bom. Então ele tem boas sacadas, ele tem um bom relacionamento com todo mundo. Então, assim, você orientar ele é um desafio muito grande, porque ele sabe de muita coisa. Ele mesmo já tem, né? Inclusive, ele é escritor, ele já foi jornalista, já trabalhou em rádio. Então, ele tem experiência também nesse trato. Mas ele acata super as sugestões, perguntas, sonda, melhor, como é que facilita o trabalho, né? Facilita muito. Então, assim, ele não tem, eu já sei como é que faz aqui. Ele não é assim. Então, ele sempre pergunta como é que é. Nessa situação, vamos agir como aqui, vamos trocar ideia. Ele fala como ele pensa, eu acho que pode ser assim, assim, assado. E aí a gente discute e chega a um ambiente, a um momento, um ponto em comum. Então, para trabalhar com ele nesse aspecto de comunicação, ele é muito ativo em termos de comunicação, mas ele escuta muito, ele dá muita sugestão, mas também escuta muito. O que é bom dele agora, assim, é o ambiente digital, que é uma novidade para ele. Então, ele escuta muito, não é um ambiente em que ele já transite bem, que ele conheça, vamos dizer assim, mas ele já está super aberto a isso, já Bacana. grava. Já acata com algumas decisões que beneficiam a imagem dele, né, no caso, né? Bacana. Eu tenho visto os vídeos dele aí, que divulga de vez em quando com a família, né, no fim de semana, coisa desse tipo. Já faz bem mais à vontade. Meu irmão, deixa eu te perguntar, e secretarias? Tem secretários que dão um trabalho de vez em quando para comunicação, não tem? Assim, sempre tem. Na verdade, você gerenciar porque assim, comunicação... a sua secretaria, você como homem de confiança do governador, mas tem outras que chega outras demandas... Demandas do governo todo. Do governo todo, né? O Estado hoje, eles são 62 órgãos. Se você juntar secretarias, autarquias, fundações... O que existe nas cidades, né, no interior. Coordenadorias dá em torno de 62 órgãos. Caramba. Então, você tem que gerenciar a comunicação dos 62 e não só do governador. É realmente o Piauí todo. 224 municípios. É muito grande. Assim, a dimensão, e eu que tive a experiência do município, na capital, em Teresina, você gerenciar a comunicação do Estado é, assim, 10 vezes maior do que a capital. Não, e você imagina, o estado como Piauí, que é território, né? Tamanho é absurdo. Deve ser mais difícil, acredito eu, do que um estado menor. Vamos botar aqui o exemplo, não sei, aqui do Nordeste mesmo, alguns estados Sergipe, entendeu? por exemplo. Então eu acho que deve ser muito complicado para ter um contato lá do extremo sul, né? Para você ter noção, a gente tem mensalmente assim, contato com cerca de 500 parceiros e fornecedor. Então, eu tenho que lidar diretamente no dia a dia cerca de 500 pessoas. Isso eu digo assim... Isso só da comunicação? Só de comunicação. Só de comunicação. E isso eu digo ainda de gestores de comunicação, o empresário ou o dono de um portal de rádio, blogs, e aí, às vezes, gráficas, comunicação visual. A gente tem uma série de parceiros para dar conta da comunicação do Estado como todo. Produtora, editores e tudo. Isso fora jornalistas de redação.
Aí eu, como jornalista, eu gosto de lidar com a imprensa. Então, às vezes, a imprensa toda me conhece. Inclusive, é importante você colocar isso, porque assim, até os repórteres do 86, eles buscam, né, uma pessoa que possa falar a respeito de uma demanda para tratar do governo do estado. Aí, não, vou falar com o Alisson Bacelar. Rapaz, tem uma pessoa lá para cuidar, né, no jornalismo, mas querem falar contigo e você responde todos eles. Tu dá conta disso tudo como meu irmão? Rapaz, tem que dar. Às vezes demora, mas eu respondo todo mundo. Então, assim, 2.000 mensagens por dia chega no celular hoje, assim, 40 ligações direto. Mas o que acontece? Hoje mesmo tinha um jornalista falando, eu 6 horas da manhã recebo ligação de programa de rádio que já está no ar. Eu preciso que tu me salve e tal, não sei o quê, eu tô precisando de uma informação. Eu falei, aí eu pergunto, que eu valorizo o assessor. Você já falou com o assessor de lugar tal, fulano? Correto. Já tentei, não deu e tal. Pois tá bom. Aí eu vou, porque assim, senão vai tentar um acesso comigo, não que eu dificulte o acesso, eu falo com todo mundo. Mas às vezes eles falam, não, é porque eu tento falar e tu responde sempre primeiro do que eles. Mesmo tendo uma série de atribuições que eu tenho que resolver, questão de contrato, a gente tem que lidar com TCE, Ministério Público. Você que tu vai nos assistir, deve estar nos assistindo. Então já sabe, preocupe. Já sabe. Não passa demanda pro secretário, não. Assim, pode passar, né? Talvez demore, um pouco. Às vezes você só tá ali e resolve, né? Assim, para não chegar em você. Mas procuro resolver sempre quando é possível da forma mais rápida. Mas não fuja da pergunta, não. Como é que é essa situação com as secretarias? A gente tem que equilibrar, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio muito grande da visibilidade que cada um tem também. Então, além de... É uma gestão de comunicação de verdade. Então, cada órgão desse tem a sua importância, tem o seu espaço. Alguns secretarias são maiores do que outros. Existem épocas em que uma tem um certo destaque mais do que a outra, dependendo do caso. Agora, por exemplo, a gente está em uma pandemia, a Secretaria de Saúde hoje é a que mais aparece na imprensa, na mídia. A gente tem relatórios diários lá da quantidade de todos os gestores que dão entrevista, todas as secretarias que são citadas, na rádio, na TV, nos portais. A gente tem relatórios de clipagem para acompanhar isso tudo. Então, o grande desafio nosso assim, é equilibrar. Então, é ninguém aparecer de mais e nem de menos e tentar equilibrar isso. Porque tem temas que é um pouco esquecidos, que a gente puxa, traz à tona alguns assuntos que são bons de abordar. Então, nessa gestão de comunicação, a gente tem que estar equilibrando também um pouco das informações que circulam. Tem o governo como um todo, mas pegando uma parte de cada trabalho que é feito para poder dar visibilidade. Alisson, agora voltando a falar mais dessa questão de mercado mesmo em si. Você acha que o mercado do jornalismo... Vou botar água e bota aqui também. Que Deixa eu lhe servir aqui também. Sede. Cuidado aí. Tá bom, pode deixar. A minha pergunta é a seguinte, o mercado, na sua visão que você tem acompanhado, ele tá ruim para o jornalismo, para a comunicação? Na tua avaliação, tá faltando gente mais qualificada? São duas perguntas aí que você está falando. Se está faltando gente qualificada e se o mercado está favorável. Isso. Pai, tem um negócio aí, eu vou citar aqui quem a gente já falou. Helder Eugênio, uma vez falou uma coisa que eu não esqueço. Ele disse assim, o mercado às vezes é tão medíocre, do jeito dele de falar, que se você fizer apenas o que deve ser feito, você já se destaca. E é verdade. É verdade. Eu lembro disso aí demais. Eu lembro que ele falava isso e é um dos ensinamentos que eu tenho um pouco daquela época. E às vezes é isso que acontece. Às vezes você tá falando, só para te interromper, abrir um parênteses, eu falei com a Lídia Brito nesses dias agora, fazendo matéria e tudo, a respeito disso. Né? A Lídia Brito, aí eu falei também com a Paula Sampaio, que estava no 86 e estava na Cidade Verde. Falei sobre isso, você se destaca um pouquinho, né, por conta do mercado, e é verdade. Então, às vezes, assim, basta você fazer o que deve ser feito, você já se destaca. Porque é como você falou, às vezes tem alguém que não tem iniciativa, tem uma oportunidade, não quer ir atrás. Pra você ter noção, uma vez eu tive uma dificuldade na SECOM, já agora, para selecionar uma pessoa, ia ganhar um pouco mais e tal, mas ia ter uma responsabilidade maior. Eu tive dificuldades em pessoas a aceitar a função, o cargo, porque não queriam ter uma responsabilidade. Então, assim, às vezes, é como eu falei até no começo, eu nunca neguei desafio e nem fiquei fugindo de responsabilidade. Então, às vezes, você tem um profissional muito bom, mas ele empaca mesmo ali numa posição porque ele não quer assumir responsabilidade. Às vezes, ele quer um salário maior, quer ter privilégios maiores, mas não quer trabalhar mais por aquilo, ou se dedicar, ou mostrar algum esforço a mais. Então, isso diversas vezes já aconteceu comigo, na posição que eu estou, de querer dar mais espaço para pessoas. Eu, como na posição que eu estou hoje, eu sei que realmente é um local na carreira
para poucos que alcançam, para mim é um privilégio estar nessa posição hoje, Sim. mas fui realmente aceitando vários desafios sem ter medo. Exatamente isso. Então, em algum momento eu poderia dizer, alguém chegar para mim, se você topa fazer isso daqui, eu poderia dizer, não, isso aí não, é muito pesado para mim, eu não vou aceitar, e aí eu poderia perder uma oportunidade. Tá aí, a gente falou aqui sobre o caso da crise das assistentes, né? Uhum. Porque você poderia, não é pra mim, eu não sou pago por isso. E você assumiu, olha a história do teu computador que tava lá com a mano para resolver uma crise. Mas é isso, por isso que eu trouxe essa pergunta aqui pra você, porque realmente no mercado tá faltando gente assim, elas não querem assumir. Pois é, e assim, até eu já pensei em assim, como que eu posso contribuir, pensando comigo, como que eu posso contribuir melhor para essa nova geração, para essas pessoas que estão começando, ou para alguns que já estão no mercado. Então, às vezes eu olho para minha equipe e às vezes eu solto algumas perguntas ou alguns questionamentos, ou passo algumas responsabilidades para ver como é a reação. E aí você vê. Então, às vezes eu queria ter uma pessoa assim e dizer, poxa, eu vou pegar essa pessoa e vou trabalhar em cima dela para que um dia ela também se torne um coordenador geral de comunicação. Porque eu acho que essa pessoa tem potencial. É por isso que tá aqui o Piauí em Cidade, cara. Porque eu pensei nisso, Alisson. Não só na nossa área que a gente vive, eu não só como gestor, como jornalista, como assessor, mas eu tenho percebido isso, né? E eu tenho percebido mais, não é só no jornalismo, não é só na comunicação. Muita gente não quer assumir a responsabilidade, às vezes, como você diz, para ganhar mais, porque ela para bem ali. Mas aí eu pensei, poxa, como é que eu posso passar isso para as pessoas? E eu acho que não tem muita gente falando disso no Brasil, ainda mais no Piauí. Então foi por isso que eu pensei muito nesse podcast, nesse formato, de falar sobre... Gente, não tem jeito. Tá aí, eu tenho problema no meu carro, para pegar Uber. Eu conversei com o cara do Uber, ele me disse, rapaz, eu passo o dia inteiro trabalhando para ganhar isso, a gasolina aumentou. Então, assim, o que ele me disse eu tenho que trabalhar muito para ter um sustento para mim. Ainda mais hoje, todo mundo numa dificuldade danada, então não tem jeito, meu irmão. Você pode crescer, você pode ganhar mais, né? Pode ter uma vida melhor. Agora, você vai ter que trabalhar mais, meu irmão. Você vai ter que fazer mais coisas. Eu nunca fugi a isso, na verdade. Assumir assim, mais responsabilidade, essa palavra... Eu sempre gostei de trabalhar, então nunca foi para mim um sacrifício. É claro que tem momento de estresse, momento de cansaço, você tem que dar uma parada mesmo, descansar. Mas é uma coisa que eu sempre gostei, foi de trabalhar. Então ainda hoje, aqui acolá uma pessoa chega, rapaz, e aí, quando acabar a Secom, o que é que vai ser? Eu vou continuar trabalhando. Vou continuar trabalhando e buscando, seja onde for. Eu tenho minha empresa, tenho meu trabalho, sou jornalista concursado também. Tá concursado? Estou licenciado há um bom tempo. De onde é? Eu sou concursado, acredita, na Prefeitura de Timon, jornalista concursado. Não sabia. Tu chegou a trabalhar lá? Passei num concurso lá em 2010. Faz um bom tempo também. Tem 11 anos que sou concursado lá. Só que ao assumir lá, eu recebi o convite para a Prefeitura de Teresina, o Almano me colocou como secretário, depois TRT, Governo do Estado. Então eu sou efetivo lá, licenciado, sem custo para a Prefeitura, no momento para o Governo do Estado. Mas sou concursado. Então, assim, se nada der certo, eu tenho o meu trabalho. Não, e aí já entra outra história que eu nem tratei disso, porque muita gente foi acostumada assim no passado. Tive minha época de concurseiro também. Não, e teve a história de assim, passo no concurso para ter aquela estabilidade, não tem isso? E aí, mesmo sendo concursado, você não preferiu. Me aquetei, aí tem os órgãos, você foi TRT, Prefeitura, outros órgãos, outras empresas, para estar onde está. Então, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, sabe, Alice? Eu quero trazer gente aqui pro Piauí em Cidade falando disso, para que as pessoas vejam e saibam que, pô, dá para mim, dá para eu chegar lá e tal. Agora, é daquele jeito. Tem que trabalhar um bocado. Entendeu? E pegando seu ônibusinho lá, ganhando seus R$700 por mês, para ficar dando informação pro William Bonner. Eu acho bacana demais essas histórias, cara. Por isso que eu já tinha contado isso. Porque... aí você fala assim de William Bonner, teve um caso recente agora na pandemia já, né? Então, assim, o governador, o Piauí, o Brasil todo passou a conhecer o governador Wellington Dias na pandemia. A gente teve um trabalho muito grande. E aí eu tenho que puxar a sardinha mesmo para a comunicação. Acho que nunca um governador do estado teve tanta visibilidade como o governador Wellington Dias teve. Deu entrevista, está com poucos dias, né? Poucos dias, está na Exame hoje. Está no destaque na revista Exame hoje. Foi capa de revistas nacionais, regionais. Teve em todas as emissoras de TV nacional. Deu entrevista para o México, para a Argentina e fora o Brasil todo. Chamando ele e a gente tendo que gerenciar. Tinha dias que eu recebia mais ligação de jornalistas de outros estados do que do próprio Piauí. E eu lembro um dia em casa, que você falou do William Bonner, eu lembro um dia em casa cedinho ainda, 7h30 da manhã, tomando café, aí meu telefone toca e eu atendendo tudo que era de fora, porque tinha muita demanda nacional. Aí eu ligo, quando eu atendo assim, oi Alisson, tudo bom? É a Maju Coutinho. Ele disse, como assim? A Maju Coutinho, eu olhei no celular.
Aí ela, a Maju aqui da Globo e tal. Não, que está querendo entrevistar o governador Wellington Dias. Bacana. Aí eu, poxa, falei assim, a Maju agora aqui com o governador. Aí começamos a bater um papo e tudo, a gente conversa ainda hoje, a gente troca muita informação. E aí a gente passou a ter um relacionamento muito grande com jornalistas de mídia nacional. Hoje eles ligam pra gente, mesmo sendo coisa de governo ou não, eles perguntam, só porque a gente te conhece aí, queria saber sobre isso que tá tendo na prefeitura isso aí não é porque é a Maju, né? As pessoas às vezes não entendem. Mas é porque, por ser uma figura nacional do jornalismo, que todo mundo sabe quem é, acompanha, chegou até você, como você falou, é um mérito da comunicação, do trabalho que você fez. No dia a dia, na labuta, ela é uma jornalista como a gente também, como outro qualquer. Ela está numa posição diferente porque tem a visibilidade nacional. Isso, exatamente. Mas ela se porta, se comporta, o trato dela também super tranquilo, como jornalista para jornalista. E é bacana como você colocou, né? É um mérito do trabalho que você foi construindo ao longo do tempo. Isso foi agora, no período da pandemia? Agora, no período da pandemia. A gente se falou já várias vezes. Foi no começo do ano passado, o primeiro contato, mas assim, eu citei ela porque o caso dela, assim, mas foram vários. Eu sei. Vários no Brasil todo conversando com a gente. Na tua opinião, a gente já está falando de mercado, tem muita gente que ou não quer ou não faz, né? Quer empreender, montar um negócio de jornalismo mesmo, da área da comunicação. Na tua opinião, por que é? Porque as pessoas têm esse medo ou não querem? Porque você mesmo montou sua empresa bem jovem, né? Tem ela até hoje, tem outras funções, mas resolveu empreender. E por que tu acha que muitos jornalistas, publicitários, eles não empreendem, eles não fazem o próprio negócio? Pois é, assim, tem uma questão de formação também, isso aí, eu não sei como está hoje, me afastei um pouco da universidade, faculdade, mas assim, a própria academia precisa preparar para o mercado de trabalho, não só para a vida acadêmica e tudo profissional, mas para empreender também. Então, na minha época, não tinha disciplina de empreendedorismo para comunicação. Você tinha que buscar, ler, ralar, entender como é que funciona. E aí eu tenho até um pouco da experiência para falar também. Eu, quando abri a minha empresa, eu abri como MEI, para tentar uma experiência. Pai, vou ver bem que se dá certo. No ano que lançaram a MEI, eu peguei, fui um dos primeiros, assim, abri logo. Deixa eu ver como é o imposto reduzido, a abertura simplificada e tal. Vou abrir. E aí o MEI tem limites, né, de faturamento. Então eu comecei de pouquinho em pouquinho, fui aumentando o faturamento, ganhando um pouquinho mais, e aí estourou o teto. Aí tive que já mudar para um empresário individual, mudar a categoria da empresa, aumentar faturamento, e eu passei a mudar de categoria. Mas a porta de entrada foi MEI, que é uma empresa que você abre pela internet. Você abre hoje fácil. É muito simples. Às vezes tem Sebrae para ajudar, tem consultores, tem uma lista de contadores que pode atender gratuitamente. Isso que eu ia falar. Não precisa você ir atrás do melhor contador, tem muita gente para ajudar. Muito simples. Para começar, você pode começar por ali. Não precisa querer abrir uma empresa com capital social grande, com um monte de imposto para pagar. Às vezes não vai depender do serviço que você quer prestar, do mercado. Mas no caso da comunicação, eu iniciei como MEI. Não é MEI, graças a Deus consegui evoluir, crescer um pouco e tal. E aí ela já é uma empresa estabelecida. A gente já tem 10 anos, já tem uma carteira de clientes boas. Hoje eu consigo me sustentar com os clientes que eu tenho pela empresa. Bacana. Então, mas a tua empresa ela funciona? Funciona, tem equipe, tem escritório. Tem o gasto, imposto, e energia, assim, internet, a gente gasta. Pronto, é isso aí. Eu acho que muita gente tem esse medo, porque eu já teve uma pessoa que visitou lá na sede do 86, né? E falou assim, rapaz, Alisson, tá um louco, cara. Tem coragem de fazer isso aqui. Aí pagar funcionário, tem problema com pagar luz, pagar o aluguel e tal, não sei o quê. Mas como é que eu vou fazer? E não faz? Não pode ter medo, não pode. Vamos continuar trabalhando sempre para alguém, você não pode empreender, entendeu? Como você falou, não tem essa cultura de ensinar um adolescente jovem a empreender, né? Ainda mais na área da comunicação. Empreender é sair da zona de conforto mesmo, né? Então, assim, realmente tem que reconhecer que nem todo mundo está preparado ou disposto a empreender. Às vezes pelo medo, pela desconfiança, insegurança que pode ter. Tem gente que pode ser perfeito trabalhando para alguém, mas se botar para criar o próprio negócio não vai dar certo. É isso mesmo. Então, tem gente que nasce para isso, tem gente que não nasce. É tipo aquela pessoa do interior, o cara que não tem formação nenhuma, mas consegue montar um negócio e se bancar com ele. Eu tenho até uma história interessante que eu conheci de um trabalho do governo do estado, em Barra da Alcântara, um município que eu acho, lá tem 3 mil eleitores, deve ter 5 a 6 mil habitantes. E aí uma vez eu fui a convite do Herbert Buenos Aires, quando ele era secretário da Agricultura Familiar. Então, Alisson, vamos lá conhecer. E aí eu fui conhecer um trabalho de agricultura familiar. Então a gente foi na casa de um senhor lá, não tinha nem um nível médio
completo. E aí ele contou pra gente que trabalhava da roça, plantava melancia, milho, e às vezes conseguia R$ 800 por mês, no máximo 1.200 vendendo saco de milho, algumas melancia que ele conseguia no mercado da cidade que ele morava. O que é que ele fez? Ele conheceu um programa da Secretaria de Agricultura Familiar que ensinava a pessoa a criar galinha, criar peixe, criar bode e criar um ciclo de negócio. Então, essa pessoa que ia criar peixe, por exemplo, o governo dava os alevinos, o peixinho, a ração, ensinava a construir um tanque e botava um engenheiro, um agrônomo e um veterinário para acompanhar e dar consultoria. Esse cara que ganhava 800 a R$ 1.000, estava ganhando R$ 7.000 por mês vendendo galinha, lá em Barra da Alcântara. Aí você vê, eu falei pra ele lá, eu tive com esse cara, eu vi na casa dele, ele mostra nas tabelas escritas no caderno de caneta, quanto vendia, quanto saía, até a perca por mês, que às vezes alguma galinha podia morrer e tal. Ele tinha começado, e aí ele não tinha nem o ensino médio. Eu falei pra ele, eu conheço gente em Teresina, na capital, formada em Direito, Engenharia, que o cara luta pra caramba, tem especialização, mestrado pra ganhar R$ 3.000, que já é acima da média. Seu salário é 3 salário mínimo, por exemplo. Para ganhar R$ 3.000, com curso superior, especialização e tudo. Aí o cara tá aqui, criando galinha, vendendo, ganhando R$ 7.000 por mês. Ele com um carro na garagem, uma moto, em casa. Isso aí que é foda, porque o cara... Aí você vê como tem gente que tem o dom, talento e luta, e batalha para poder trabalhar. O cara luta, essa é a palavra. Lutar, trabalha, porque ele vende galinha, mas o Bill Gates tá ganhando dinheiro dele. Tá ganhando dinheiro dele. Bill Gates falou que se não fosse rico como era, a coisa que ele queria fazer era vender galinha. E lá eu pude ver de perto, porque o cara vende a galinha pro abate, vende o ovo. E organizado, né? Pelo que tu contou aí, tudo anotadinho. O pintinho também, da galinha caipira. Ele vendia a galinha caipira viva, abatida, o pintinho e o ovo. Ele tinha um ciclo de consumo que já era autossustentável. Então tava com um negócio. Pra ele era a melhor vida que ele sem sair da cidade dele. Tava ganhando um salário de gerente de banco. É um desses aí que eu quero trazer pra cá, pro Piauí em Cidade, entendeu? Eu quero buscar gente assim. Tem muita história bacana. A história dele e assim, é uma das que eu vi lá, né? Tem milhares. José de Freitas também tem histórias assim. Me passaram uma senhora que vende linguiça caseira. Cresceu muito, Zé de Freitas. Eu vou atrás desse contato. Alisson, acho que a gente já passou de 1 hora, mas a gente vai já encerrar aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte. A gente estava falando essa questão do mercado, né? Mas tem a questão financeira, né? Eu conversei com uma fotógrafa, né? Que você conhece muito bem. E a gente estava tratando sobre essa questão do mercado e tal. E ela falou assim, Alisson, a gente trabalha mais, assim, não é pelo dinheiro. É pela paixão, pelo que a gente gosta mesmo. Tu concorda com isso? Concordo demais. Na verdade, assim, a paixão, às vezes você vai ser pago pela sua paixão. Porque, assim, quando você sente que a pessoa gosta do que está fazendo, ela acaba valendo até mais. Porque você sabe que... E essa pessoa é bem valorizada no mercado, muito mesmo. Eu não vou falar o nome dela não, que ela vai ficar muito emocionada. Quando ela ver, ela vai saber. Com certeza é um excelente profissional. Porque quando você trabalha com o que gosta, e a gente tem realmente vários profissionais bons no mercado que são assim. Verdade. Então ela acaba se valorizando por causa disso. Que aí faz com amor, faz com carinho, gosta realmente do que está fazendo. E principalmente na fotografia, porque tem uma questão de sensibilidade no olhar também. Verdade. Mas é a paixão mesmo, é porque gosta de fazer. Eu gosto muito de fazer. Você também gosta. Acabou de falar. Você poderia se desligar um pouco mais do jornalismo para cuidar mais da gestão, mas você não consegue se desligar por gostar. Tem que estar no contato mesmo. Tu escreve ainda? Ainda hoje, eu estava até comentando hoje, a Shelda trabalhou contigo, ela perguntou um pouco sobre isso. Como é que é hoje em dia, Alisson? Porque às vezes eu tento falar com algumas pessoas e eu acabo parando em ti. Eu falei, não, pode continuar, me procura, fala o que eu puder. Aí como é que é hoje? Eu procurei no jornalismo, na comunicação, saber um pouco de tudo. Então hoje, tem o meu computador, anda comigo todo o tempo. Então lá eu tenho editor de áudio, editor de vídeo, tenho os textos. Então, às vezes você mesmo, eu escrevo. Você mesmo cuida disso? Eu mesmo cuido. Então, às vezes o governador está numa viagem, tudo manda um áudio. Bacana. Eu escuto o áudio todinho e às vezes eu passo para a equipe cuidar. Sim. E às vezes a equipe não pode, não conseguiu, tá com algum problema. Pai, deixa que eu faço. Resolve logo. Eu pego, edito, corta aqui, corta ali, melhoro o áudio e tudo. Mais uma vez. E aí mando. É por isso que você tá onde tá, meu irmão. Não, por isso não que você espero. Tá onde tá. Às vezes eu chateo um pouco a equipe também, porque às vezes eu peço, não faz, pai, deixa que eu faço. Então... Aí eu não espero muito, mas essa questão eu distribuo, mas quando precisa, eu mesmo faço. Alisson, você tem 30 e quase 40. 38 anos. 38 anos, eu tenho 40, 41. Eu até esqueço. Mas você acha que hoje você chegou lá, você está no auge da sua carreira? Certeza, sim, que até aqui
Eu não sei, depois eu acho que ainda há espaço para crescer, mas dentro da comunicação pública é o teto, é o auge. Na verdade, falei um pouco de planejamento de carreira, eu tinha assim, desde a universidade, tipo assim, eu quero pelo 4º período estar estagiando, do 4º para o 8º me formar, ter alguma coisa, um local para trabalhar. Nos 5 primeiros anos de formado, quero ganhar experiência. Depois de 5 anos de formado, eu já quero que o mercado me conheça para eu projetar uma reputação. E aí eu me formei ali com 26 e tudo. Então, assim, eu queria até os 30 anos estar posicionado no mercado. Após os 30 anos, eu imaginava assim, eu vou cobrar mais. Porque eu já tenho um pouquinho de nome no mercado, já conheço, já circulei bem. De 30 a 35 era uma fase de crescimento financeiro mesmo. E de 35 para 40, eu imaginava um dia chegar realmente a secretário de comunicação em torno dos 40 anos. Eu acho que seria agora, veio até um pouquinho antes do planejamento. E eu estar preparado para isso. Já vivi muita experiência que me dá know-how e segurança para assumir uma responsabilidade desse tamanho. E aí veio o convite do governador, antes do que eu esperava, mas é como eu falei, eu não fugi à responsabilidade. E aí a gente assumiu e tudo, e eu acho que está dando muito certo. Então a gente tem muito desafio para cumprir, né? Então não é perfeito, nunca vai ser. Mas a gente está trabalhando um bocado para isso, dá para sentir um pouco da comunicação, pelos feedbacks que a gente tem, pelo respeito que a gente tem no mercado também. E assim, eu acho que o momento em que está agora, eu considero que seja um auge de carreira, mas assim, eu nunca penso em parar aqui. Então, uma vez uma pessoa, assim que eu assumi, as primeiras semanas depois que eu assumi a coordenação, um empresário de comunicação foi me visitar, dar os parabéns, parabéns pelo cargo e tal, desejar boa sorte. Vou te dar só um conselho. A questão de ser secretário de comunicação não é como você entra, é como você sai. Então pensa a tua carreira dessa forma também. Então você tem que ver como vai trabalhar aqui, o que você quer fazer e como você vai sair lá na frente. Bacana. Então Verdade. eu sempre pensei muito nisso, em fazer tudo com cuidado, fazer bem feito, procurar fazer. Tá tudo dentro do que a gente pode fazer de melhor. Você assumiu nesse último mandato do governador? Nesse né? último mandato. Comecei desde 2015 como diretor de jornalismo, fiquei até 2018. Em 2018, o governador me comandou para fazer parte da campanha, me convidou para fazer parte da campanha. E aí eu me licenciei da SECOM e me afastei e fui fazer parte da coordenação de comunicação da campanha. Sim. Então lá tive que cuidar de toda a parte de rede social, produção de material, folder, cartaz, santinho. E aí aquilo ali tudo eu cuidei na comunicação do governo. Então assim que ele foi eleito, a gente ganhou a campanha, fizemos festa e tudo, muito bacana. E aí já nos primeiros meses de 2019, na montagem da equipe, eu já estava muito próximo a ele. Na verdade, aí eu fiz parte da montagem da lista. Eu estava nas conversas de alguns, da definição de alguns nomes, mas a comunicação não tinha sido tocada ainda no assunto. Eu lembro. Então, começou a circular o meu nome, algumas pessoas e tal no mercado. Eu lembro que eu divulguei em primeira mão. Aí começaram a falar e tudo, só que assim, eu nunca briguei por isso, né? Na verdade, eu sempre quis trabalhar. Então, me botou aqui, onde botar eu vou pra luta. Não fiquei no pé buscando, me coloque como coordenador, nunca fui. Como jornalista que eu acompanhei, o que eu observei, na verdade, foi essa relação muito próxima e de confiança, né? Que o governador passou a ter em você, né? Por isso que você assumiu esse cargo, né? E é um cargo de extrema confiança, a comunicação, como ele mesmo diz, está cuidando da imagem dele, não pode colocar na mão de qualquer um, é uma responsabilidade grande, pela história que ele tem, pelo ciclo que ele representa no Estado. Então não é. Então realmente ele me chamou, depois que o nome já estava circulando, e aí passou, conversou, explicou como seria, e aí perguntou se toparia assumir essa responsabilidade. Bacana. A gente está chegando já quase no final, acredito que ele vai se lançar pré-candidato a senador, vai se lançar candidato a senador em abril, né? Então, assim, eu vou dar minha opinião, posso dizer que foi um sucesso, tá, durante esse trabalho. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Mas se eu não fizer, vamos me condenar, vamos me criticar. Eu estou falando com um futuro candidato a deputado. Rapaz, não pretendo ser candidato a deputado, não nessas eleições, vou dizer assim, nunca diga nunca, mas não tenho pretensão nenhuma em ser candidato. Algumas pessoas já me questionaram sobre isso, já perguntaram, vai ser, já saiu boato. Por isso que eu fiz essa pergunta, já me falaram, ele vai ser candidato. Rapaz, e tem gente que chega pra mim dizendo, eu tenho a certeza que tu vai ser candidato. Eu sei que você não tem mas não tenho essa pretensão, de querer ser candidato. Eu quero ajudar meus colegas que vão ser candidatos a vencerem também, eu trabalho para isso.
E tá dentro do que você já trabalha, né? Não só com o Wellington, né? Mas com outros políticos, outros nomes, né? Quando falo em ser candidato, eu vejo de duas formas. Tem uma forma positiva e uma negativa. Positiva é porque eu acho assim, rapaz, estão vendo tanto o meu trabalho ser bem feito, que eu acho que esse cara tem potencial para ser candidato. Por isso que falam. Então tem esse lado que pode ser positivo. E o lado negativo é porque cria um ciúme danado. Então assim, tem muita gente querendo ser candidato, eu não sou um. E às vezes a pessoa pode lhe ver como um concorrente. Eu não quero concorrer. Nem filiado tu é, né? Não sou filiado também no partido. Por isso que eu disse que já sabia da resposta. Mas aí não tenho. Então, assim, na verdade, quando alguém pergunta, e até alguns deputados já me procuraram e perguntaram. Eu falei, rapaz, eu quero ali eleger que você me contrate depois. Eu estou comigo, para tomar meus votos esse homem aqui. Não, mas não tenho pretensão nenhuma de ser candidato. A gente está chegando próximo ao final. Eu queria... Coloca aí aquelas fotos lá do Alisson. Com a família dele, né? E você passou por uma situação muito delicada, né? Tá com pouco tempo com a sua filha, né? Aí essa foto aí, eu sei que representa muito. Ela e essa outra aí que ele vai mostrar agora aí, sei que representa muito aí que você como pai, né? Da Manu e a Laís que passou por uma situação muito delicada. O que é que você poderia falar ao ver essa foto? O que é que você reflete em alguns dias que você passou de aflição, talvez, né? Foi bem pesado pra gente, né? Minha filha Laísa, mais nova, caçula, tem 4 meses. A gente descobriu com 2 meses que ela tinha um problema cardíaco, né? Uma cardiopatia congênita. No nascimento, ela nasceu com um probleminha no coração. Passou mal em casa, foi pro hospital, foi direto pra UTI. Então a gente passou por os piores momentos, o maior desafio que a gente já teve na vida, como pessoa, como tudo. Nada se compara ao que a gente passou aí. Ela ficou 45 dias internada. Desses 45 dias, 33 foram na UTI. Meu Deus do céu. Então foi um momento bem difícil pra gente, mas a gente conseguiu vencer, tá em casa, tá bem. Graças a Deus. Fez uma cirurgia, foi um sucesso. A equipe médica que atendeu a gente lá foi excelente. E aí a gente conseguiu superar. É um momento para superar mesmo assim com muita fé. Não tem outra força que possa vir para superar, porque é um momento de muita medo mesmo. Você precisa se agarrar naquilo que você acredita. E para poder superar. E aí a Laís está bem, está em casa, está com 4 meses, vai fazer semana que vem 5 meses e está bem, está se recuperando. Vai precisar passar por um acompanhamento detalhado, minucioso ainda, mas ela está se recuperando bem e está em casa. Graças a Deus, meu irmão. Porque eu lembro que você fez uma postagem muito bonita lá no... Eu me emocionei. Sempre tratei assim de forma bem reservada, porque eu não quis transformar isso num drama pessoal. Então... eu postei mais como uma justificativa, porque como eu sempre fui muito acessível a todo mundo, eu passei 45 dias fora, eu tive que me mudar. A cirurgia não era feita aqui no Piauí, não é feita no Piauí. A gente conseguiu fazer em Fortaleza, que era o local mais próximo. Sim. E ela estava debilitada na UTI, e a gente não tinha como deslocar para lugares mais distantes. Então a gente conseguiu vaga em UTI, em Fortaleza, fez a cirurgia lá, que não fazia. Aqui no Nordeste só 2 lugares fazem, no Brasil 4. Pro tipo de problema dela, só em Recife, Fortaleza, São Paulo e Brasília. Então a gente tinha que escolher um desses 4 lugares para levar ela, e a gente conseguiu. Recife não tinha vaga, e aí eu fiz um contato com um amigo que é médico em Brasília, o marido da Ticiane, o Lucas, é cardiologista, para conversar com ele sobre o caso. Ele me ajudou muito sobre isso mesmo, e a gente conseguiu uma vaga em Fortaleza, inclusive com o apoio do Lucas no próprio conhecimento da equipe médica. E aí a gente conseguiu levar ela para Fortaleza e ela fez essa cirurgia lá. Então foi uma cirurgia com sucesso. A gente assim, para resumir tudo que a gente viveu, assim, é muito complicado. É uma coisa muito intensa de verdade, né? 45 dias foi uma eternidade pra gente. Imagina. Ela ficou 33 dias na UTI. Às vezes você fala assim, fulano tá na UTI 1 dia, 2, 3 dias, você já fica assim com medo. Você tá com 1 semana na UTI, meu Deus, caramba, ela ficou 33 dias na UTI. Rapaz, eu imagino você, sua esposa, a irmãzinha, né? Ficou em casa com a avó, a outra, a Manuela, que ela tem 5 anos. E aí eu fui achando que ia durar 1 semana, preparei a mala, ela deu entrada. A gente teve um ótimo atendimento aqui também, ela deu entrada no hospital na quarta. Fizemos na quarta à tarde, comecinho da noite, fizemos exames na quinta, na sexta-feira o médico falou que era caso cirúrgico, isso não fazia no Piauí. No sábado a gente conseguiu a remoção para Fortaleza. Eu preparei minha mala, minha esposa foi na UTI aérea, e aí eu preparei minha mala, fui no dia seguinte, achando que ia durar 1 semana. Não, ela está indo sábado, domingo descansa, estabiliza, na segunda deve fazer a cirurgia, quinta, sexta-feira a gente está voltando.
Aí a gente foi, viajou, quando chegou lá, segunda-feira, a médica lá, não, aqui tem que esperar mais um dia, estabilizar mais e tal, isso ela na UTI, entubada. E aí ficou a primeira semana toda lá só em observação. Na segunda semana... Você ou a sua esposa chegavam a ver ela? A gente podia acompanhar na UTI, um dos pais podia acompanhar, então a gente revezava. Aí avisei o governador, avisei a equipe, ó, pessoal, minha filha está com problema, eu vou precisar me afastar. Problema X, Y você cuida, esse aqui você cuida, esse aqui você cuida. E não, eu vou estar assim, online, mas eu não vou estar disponível para atender qualquer hora não. Não Claro, sei o que é que vai acontecer, não sei. E aí, tomei de conta aí. Aí fui preparado para passar uma semana. Então, quando deu uma semana, e aí a médica falou, não, essa semana não vai dar para fazer cirurgia não, porque ela está muito grave ainda. Se ela for fazer a cirurgia desse jeito, ela não consegue resistir. Semana seguinte ficou marcada a cirurgia. E aí eu voltei para Teresina para poder pegar mais roupa e tal, não sei o quê, achando que ia passar mais uma semana e resolve. Aí, na semana seguinte ela teve uma febre, um quadro infeccioso, aí adiaram mais uma vez a cirurgia. Aí acontece que ela passou 3 semanas lá para poder fazer a cirurgia. Então só tentando estabilizar o quadro dela. Quando passou da segunda semana, aí eu avisei de novo o pessoal, voltei e falei, rapaz, lá não vai ser ligeiro não, corra para mais de mês. Aí avisei de novo, governador, a equipe e tal, passei o nome dos contatos de quem resolve o quê para ele. E avisei a equipe, ó, vou para lá. Passou 2 semanas, na terceira semana eu estava no hotel, falei, pai, não dá para bancar um hotel aqui um mês não, vou alugar um apartamento. Aí tive que me mudar para um apartamento, levei logo as roupas que eu tinha tudinho, já disposto a passar 1 mês, 2, 3 meses que fosse necessário lá. E aí fiquei vindo uma vez por semana. Quando ela ficou um pouquinho estabilizada, aí eu passei a vir uma vez por semana. Já tinha feito a cirurgia? Não, antes da cirurgia ainda. Passei a vir uma vez por semana e vinha geralmente na quinta. Chegava aqui meio-dia, no voo, ia direto para a Secom, assinava processo, despachava, atendia o que fosse. Ficava na sexta, retornava. Então eu vinha, passava um dia, eu já voltava. Só para tentar despachar alguma coisa, ver minha outra filha, para não deixar ela sozinha também. E aí voltava. Passei a vir uma vez por semana. Aí ela fez a cirurgia, deu tudo certo, foi uma cirurgia lá de 3 horas e meia de cirurgia no dia, muito tenso também pra gente. E aí a gente, deu tudo certo, foi um sucesso, aí eu voltei pra Teresina, ela lá ainda internada, peguei a minha outra filha e levei pra passar um final de semana com a gente lá. A gente já tava num apartamento, não era mais hotel. E aí, no dia que eu levei a minha outra filha, ela teve alta da UTI, a Laís. Deram alta, elas conseguiram se ver lá ainda. Antes de vir embora, que eu levei ela para passar só um final de semana. Porque já tava com 1 mês longe dos pais, então eu tava brincando com a minha esposa. Ela tava órfã de pais vivos lá, porque a gente tava sem contato com ela. Então foi um momento bem difícil pra gente. E a gente conseguiu, depois eu trouxe minha filha de volta e voltei para lá e disse que só vinha quando tivesse alta geral. Porra boa, ainda bem que tá bem, cara. Aí eu fui sem data para voltar. E toda semana eu comprava passagem de ida e volta. E aí, depois que eu vim deixar a minha filha, eu falei, tô indo e não sei que dia que eu volto. Então, só volto de lá com a solução. E aí foi, e graças a Deus, depois dessa última ida, eu realmente não tinha mais comprado passagem. Eu falei pra minha esposa, pai, daqui agora eu só volto. Eu tava com minhas roupas tudo lá. Teve um dia que eu voltei e não tinha roupa para eu ir no aniversário de uma amiga dela, para deixar ela. Eu falei, eu vou ter que comprar aqui, pelo menos uma calça, uma camisa, que tava tudo lá. Tudo tava lá mesmo. A gente passou a viver esses dias lá. Mas aí deu tudo certo, ela fez a cirurgia, a gente recuperou e aí teve a alta médica e a gente voltou imediatamente para casa, porque a gente queria voltar para casa mesmo. E aí ela tá bem, vai fazer 2 meses a cirurgia, porque após a cirurgia ela ainda passou quase 1 mês lá em recuperação. Então tá mais ou menos 1 mês e meio que tá aqui de volta. E tá bem, tá se recuperando, tá fazendo todo o acompanhamento com os médicos daqui. E aí a gente crê que em breve ela vai estar correndo. Se Deus quiser, rapaz. Uma menina linda dessa, né? Graças a Deus. Pode tomar um pouquinho de água aqui, que foi difícil falar, mas eu acho que... Foi, um baque grande pra gente também. Bota aí, Alice. Porque eu acho que você passou por uma situação que... Eu sou pai. Cara, eu me emocionei pelo seu texto, porque você postou nas redes sociais, a foto com seus filhos, com sua esposa, com suas filhas. E, meu irmão, não imagino uma situação dessa, né? E aí, é uma graça de Deus mesmo, assim, porque... Foi muito pesado, muito pesado. É difícil, é uma barra, mas que bom que ela tá bem, faz 5 meses, né? Tá bem, vai fazer 5 meses agora, semana que vem, e aí a gente tá feliz com ela em casa, né? Viva, vamos passar o Natal curtindo, com saúde.
Bom demais, meu irmão. Bom demais. Você merece demais. A gente nunca tá preparado para uma situação dessa. Verdade. É uma coisa que chega que é um choque, a gente passa por várias emoções. E o bom é que a gente não se apega nem tanto a que a gente passou lá. A gente tenta bloquear isso na cabeça. Porque senão é um momento muito pesado. A gente se apega no resultado, que é ver ela bem, no braço da gente e tudo. Corra boa. Eu sei que você daqui a pouco vai chegar em casa e dar um cheiro nela. Demais, brincar. Vou pra casa daqui a pouco já pra abraçar lá, brincar. A gente passa a noite brincando as duas aí, a gente é muito apegado, muito apegado. Coisa boa, meu irmão. Meu irmão, tô muito satisfeito, muito feliz com esse bate-papo, com essa estreia do Piauí em Cidade. Foi muito bom. Lhe agradeço demais você ter vindo, ter dedicado um pouco do seu tempo para vir para cá, falou um pouco da sua carreira, da sua vida, das suas lindas filhas, da sua vida, né? Um pouco do que você nunca tinha contado, né? Nem numa conversa, que a gente quando conversa a gente até demora, mas foi bacana que a gente vai colocar no 86, vai colocar no nosso canal no YouTube, e dentro dessa estreia foi melhor do que esperado. Suas considerações finais, eu acho que para nós que fazemos o 86 dentro dessa comemoração dos nossos 5 anos, já entrando em 2022, foi uma estreia realmente do jeito que eu falei no início, com o pé direito. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é bom falar um pouco das experiências da gente também, como profissional, vida pessoal, e mostrar que a gente é um ser humano também como qualquer outro. Às vezes não é nenhum cargo, nenhuma posição que você ocupa que vai lhe transformar. Eu até brinco ali, se você pegar o mesmo Alisson que era em 2015, antes de se tornar, ou em 2018, antes de se tornar coordenador de comunicação, e o Alisson que é hoje, é a mesma conversa, o mesmo papo, o mesmo acesso, a mesma humildade. A gente tenta manter isso daí por onde tiver. Verdade, sou testemunho disso. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Obrigado uma vez.